Cara, eu conheci o Pulso em Recife. A gente tinha alguns amigos em comum e quando foi realizar o Pulso lá, esses amigos em comum falaram assim, ó, tem um cara, na época eu morava no interior de São Paulo, falou, ó, tem um cara do interior de São Paulo que seria legal vir, e aí eles me trouxeram e foi uma identificação assim, muito forte, porque o que me impactou foi de ver que eles faziam exatamente o que eu também, dentro da minha limitação, também fazia, que era estabelecer diálogo, né, ouvir, né? Então isso foi foi um lance assim, muito à primeira vista, assim. A gente já se olhou e falou, pô, foi meio que espelhou assim o pulso que havia, né? Já em mim, espelhou assim, e foi um negócio muito legal. E aí depois a gente já se encontrou outras vezes, inclusive em Recife, e depois em Florianópolis, e agora aqui no Rio, né? Aqui em Niterói. É muito legal quando você percebe que você não está sozinho numa ideia, né? É muito legal porque você tem a certeza que você não está doido, ou que pelo menos você não está doido sozinho. Tem mais gente doida aí caminhando nessa terra e ouvindo Deus de um jeito diferente com relação a outras pessoas, né? Então isso foi um presente, assim, foi uma parada muito legal. Então agora a gente está aqui com essa responsabilidade aí de estar coordenando os grupos e trocando uma ideia com os grupos e preparando essa galera e pensando junto, né, dentro da realidade de cada um local, pensando ações que a gente possa estar se envolvendo e realizando exatamente para isso, para estabelecer relacionamento, diálogo e ouvir, né? Eu costumo falar com a galera assim, que a gente só consegue ser resposta se a gente parar para ouvir a pergunta. Então a ideia é estabelecer isso, um povo que está preparado para parar e ouvir as perguntas dessa geração para poder apontar para a resposta. Fala desde da forma como reage, o lance de parar para ouvir é uma comunicação. Então assim, tudo que exala, né, de mim é comunicação. Então tudo. Mas eu acho que dentro desse contexto assim de comunicação, cara, eu tive uma experiência muito legal uma vez no interior do Espírito Santo. A gente estava fazendo um trabalho com a igreja, um grupo de adolescentes, e os adolescentes estavam muito empolgados para fazer evangelismo, né? E aí a gente foi para uma comunidade e num determinado momento um dos adolescentes chegou no senhor e lançou aquele evangelismo decorado, assim, né? Não deu nem bom dia pro cara e já falou assim, olha, você precisa disso, disso, disso. E foi muito engraçado porque o senhor olhou pra ele e falou assim, calma, cara, você pode me chamar pra sua igreja, mas não fala que eu preciso conhecer Deus, você nem me conhece, você não sabe se eu conheço Deus ou não. E foi uma experiência muito boa de ter naquele momento com aqueles adolescentes, porque o adolescente ficou extremamente desconcertado. E aí eu puxei o assunto da conversa para outro rumo, tirei dessa questão de Deus e espiritualidade e comecei a falar do barraco do cara. E ele começou a contar toda a história dele, toda a vida dele. E no fim, o que a gente tinha ali naquele momento de comunicação, de relacionamento, de diálogo, o que a gente tinha era a vida do cara toda aberta na nossa frente, assim, pra gente só escolher a área, assim, e falar, cara, você precisa de Deus aqui, ó. E foi o que aconteceu e foi, assim, muito doido. E quando a gente saiu desse contexto, o adolescente veio falar comigo e falou assim, me dá uma dica de abordagem. E aí eu lembro que eu falei pra ele, cara, não existe essa dica de abordagem, mano. Seja um ser humano com outro ser humano. Troca ideia com ele, dá bom dia, pergunta o nome. E vai ser um ser humano com outro ser humano, velho. Falando sobre quem criou os seres humanos e já era. E é isso.